Que é essa onda de crise? Crise é uma coisa que a sua alma tem que desejar. Ontem tinha um sócio meu chorando lá, 11 horas da noite, na minha garagem, chorando e falando assim: que hora que nós vamos voltar a crescer como antes, a explodir como antes? Eu fiquei olhando na cara dele, eu falei: do que você está falando? Aí ele falou: não faz sentido, a gente foi o povo que mais cresceu nesses últimos 4 anos, por que a gente não volta? Eu falei: você está transferindo crise sua para mim, eu não estou cobrando crescimento seu. Eu nunca cresci tanto na minha vida, só porque eu não apareço nos stories. E ele é um dos sócios mais próximos. Só que ele começou a gerar uma crise na cabeça dele. Eu falei: eu não estou te cobrando, você está me cobrando e tem alguma coisa errada com você. Aí eu falei para ele: você está querendo gerar uma crise, mas colocar eu dentro da crise, essa crise é sua. E aí eu falei para ele: bom você voltar para sua casa, repensar o que você está falando e gerar essa crise para você, porque nem eu estou gerando. Pablo, por que acontece isso? As pessoas, elas têm a necessidade de serem cobradas. Quando você não é autogerenciável, o que você vai fazer? Você vai ficar criando caos na vida dos outros para as outras pessoas te cobrarem. E eu não jogo esse jogo mais. Aí a gente foi discutir sobre os projetos dele, que faz parte do nosso ecossistema, e eu percebi que ele não foca nas coisas dele querendo me cobrar. Só que um dos maiores segredos que eu posso contar para vocês sobre crescimento não se cobre. A partir do momento que você começar a cobrar, você vai ficar igual um piloto que fica fugindo do que está atrás. Você vai ficar preocupado com quem está atrás e vai perder o foco na frente, naquilo que você precisa fazer. Outra coisa, entenda sobre ciclos, porque quando você entende ciclos, você vai saber que tem um ciclo que chama desfrute, que você vai ter que desacelerar. Eu confesso que eu não queria que isso existisse. Só que quando você entende cada ciclo, você dá tudo que você tem, vai mais rápido. Alguém falou: cara, por que tudo que você põe a mão funciona? Eu falo: em que área que você está perguntando? Ah, na empresa. Eu falo: porque esse ano aqui é o da oportunidade na empresa. No nosso grupo empresarial, a empresa mais antiga, 21, tem 4 anos e estamos na oportunidade. A empresa mais antiga minha tem 4 anos. Aí alguém fala: meu Deus, agora imagina, próximo ano, perseverança. Próximo ano depois desse, exponencial, nem chegamos ainda. Só que o meu pessoal foi exponencial até dia 18 de abril desse ano. Aí eu falei para ele: calma, amigo, eu não vou fazer doideira nesses próximos meses até chegar 17 de abril de novo. Porque eu respeito meus ciclos. Eles funcionam, eu meço o seu, meço dos outros, meço o meu e ele é real. Ano passado foi assustador, tanto de coisa que você nem quer e explode. Aí você fala: por que isso acontece? Várias religiões, cada uma põe um nome num negócio desse. Aí eu falo: são os ciclos. E aí o que é uma crise mentirosa? É quando você quer forçar um ciclo que não existe. Então existe crise o tempo inteiro? Sim, desde o Éden. Desde o Éden estamos em crise, não vai acabar. O último episódio da crise vai ser o tribunal do trono branco, quando o Senhor Deus falar: passa todo mundo aqui no mar de fogo. Lá vai ser a pior crise, depois daquilo não vai ter mais crise. Aí você fala: e até lá, o que eu faço? Administre, crie e cancele crises que não fazem sentido. Tem crise que não faz sentido, principalmente a dos outros. Alguém da minha família, não vou falar quem, falou assim para mim: você fala que ama resolver problema, que você ama problema, mas os meus você não ama. Eu falei: porque isso aí quem tem que amar é você, não sou eu. É alguém que eu tinha que realmente nem responder desse jeito. Vocês já imaginam quem é. E eu falei: agora eu já ia falar, se a Vossa Senhoria quisesse que eu resolvesse esse problema seu, você estava abrindo mão da sua própria vida. Você que tem que resolver. Você quer ajuda? Quero. Então faz isso e isso. Não, mas não é tão simples assim. Então esquece o que eu falei. Faz do jeito difícil. O que você tem que perceber? A gente vai estar sempre em crise. Ou na crise dos outros, ou na nossa. Eu vou te falar: é muito mais barato viver na sua própria crise. Muito mais barato. Porque você sabe até onde ela vai, você sabe o que você está fazendo. E quando você instaura a crise, não tem cobrança, mas tem pressão. Eu estava agorinha treinando de kart. Aí começou a chover.
Aí eu vi todos os pilotos parando de correr. Aí eu falei, é tudo que eu mais quero. Eu quero alugar um caminhão-pipa para ficar molhando a pista, para eu ficar bom na chuva. Aí eu comecei, acabei de sair agora. Estava treinando agora. E aí o Nésio, que é bom pra caramba também, na chuva não consegue nem me ver. Eu vou embora. E aí eu paro, falo, vem, encosta aqui para você aprender. Não é do jeito que todo mundo faz, tem que fazer outro traçado. Aí eu descobri que tem 3 pistas dentro de uma pista por causa da chuva. A crise fez, eu vou falar, o cara está bem aqui no camarim, mas não estou nem aí para ele. O Marcos Vilela parar de correr, aí dizendo ele que correu depois que eu fui embora. Faz todo mundo parar porque vira um sabão a pista. Virou uma crise. Só que eu vou te falar, a crise não é a pista molhada, a crise é a sua cabeça ficar com medo de rodar na pista molhada. A crise é sobre você, é igual a matemática. A matemática não é o problema na real é você ter assistido muita malhação e não ter desenvolvido o raciocínio lógico. E aí você culpa a professora, você culpa o MEC, você pode culpar eles também. Só que, na verdade, o maior de todos os culpados é você, que você não quis desenvolver. Pablo, mas eu não tenho culpa. Talvez alguém te bloqueou também de aprendizado. Só que a culpa é sua, porque você tem que resolver. Ninguém vai resolver por você. Pablo, você não sabe o que meus pais fizeram comigo. A culpa também é sua. Aí você fala, mas foi eles que fizeram. Pois é, mas você já é adulto, era para você já ter resolvido. Se fosse o Miguel reclamando do pai, tudo bem. Mas você já é adulto, você tinha que resolver isso aí. Então, quando eu vejo todo mundo desesperado, é onde eu me alegro, que eu sei que todo mundo vai aumentar a tensão, vai ficar se cobrando, vai tirar o pé do acelerador, vai pisar demais no freio. E aí, essa pista molhada, ela me chama a atenção, porque o Ayrton Senna, no cartódromo de São Paulo, ele tomou um baile e ficou em último lugar uma vez numa corrida. E aí depois ele ganhou um apelido de o Rei da Chuva. Por quê? O dia que ele perdeu, ele soube o que fazer com aquela energia. Ele falou para ele mesmo, nunca mais ninguém vai ganhar de mim na chuva. Lá em Interlagos, no dia da Mercedes-Benz, que a gente corre, na C300, eu vejo a tensão de todo mundo, vai chover, dá para ver assim, um medo na cara dos pilotos. E eu dando risada, e eu nunca tinha corrido na chuva. Eu fui correr na chuva, estava correndo praticamente o mesmo tempo da pista seca, eu não estava entendendo nada, do tanto que a minha cabeça estava viajando. Porque eu não vi crise naquilo. A tensão, a cobrança faz você olhar para as coisas e tirar o pé e ficar morrendo de medo. Ah, pandemia, na moral, vocês vão falar isso até que dia? Vocês parecem que esqueceram que teve influenza esses dias? Vocês parecem que esqueceram que tem um cavaleiro amarelo, que é o de doença lá em Apocalipse, que quando ele for solto, essas pandemias nem saem. Vocês vão ficar falando disso até que dia, para justificar a má gestão de vocês com as empresas? Vocês vão ficar falando disso até que dia para falar que você largou da sua esposa ou do seu marido por causa da pandemia? Na verdade, você não gostava dessa pessoa, aí teve que ficar muito tempo com ela e comprovou isso. Antes você estava fingindo. Quando alguém fala, eu quebrei na pandemia, eu falei, essa é a história que você conta para o seu pai e para sua mãe. Para mim, não. Porque pandemia é pista molhada. Era só mudar o traçado, caralho. Isso é coisa da sua cabeça. E sua mãe que é mais bobo que você, porque deve ser isso, né? Que ela te instruiu. E você deve ser um bobo e ela deve ser um pouco mais bobo que você. Você melhorou um pouco. Mas ninguém acredita nessa história sua. Eu sei que alguns de vocês estão aqui com raiva agora. Mas a minha empresa quebrou por causa da pandemia. Não, é porque molhou a pista e você parou de correr. As pessoas não iam mais na sua empresa, você tinha que usar a internet para chamar a atenção delas. É só isso, era mudar o traçado. Então tem as 3 coisas que você vai notar nessa crise. Tem uma coisa que é absoluta. É pressão. Quem põe pressão em você? Eu tenho certeza que vários, talvez 99% de vocês. Existem pessoas que chegar perto, você gagueja. Eu também já fiz assim. Você fica bobo, você não consegue nem conversar. Hoje eu parei num lugar, aí alguém falou, eu sou o PLD. Aí eu falei, nossa, que massa. Aí você fez o MVP, o cara não estava com nem de conversar comigo. Aí eu falei, amigo, você não fez o MVP. Você vai ficar nervoso é por causa disso, né? Aí não, é porque é você. Eu falei, você assistiu a aula de bater seu crânio e o meu no meio-fio, para você saber que nós somos igualzinho? Ele, não assistiu essa aula não. Eu falei, então você é PLD mesmo, certeza? Não fez o MVP e está nervoso da minha frente. Você sabe o que é isso? Você vai ficar nervoso na frente dos outros quando a pressão que você deveria ter exercido sobre você não for o suficiente.
Na hora que você parar na frente de alguém muito importante na sua cabeça, te chamar tanta atenção que você vai tremer. Eu sei que alguns de vocês são assim, eu já fui. Aí eu comecei a perceber, eu preciso pôr pressão em mim. E quando eu comecei a pôr pressão em mim, Pablo, como é que são essas pressões? Decisões que você vai tomando. Decisões de renúncia, decisões de over-delivery, que é entregar mais do que precisa. São decisões que vai elevando a pressão. Se o seu personal trainer falar, faz 15, e ele olhar para a cara dele vai dizer para você se você tem que fazer over-delivery ou não. Aí ele fala, vai, só mais um, tipo com dó. Aí você entrega 2 ou 3 a mais e fala para o seu corpo, toda vez que eu sentir que eu estou sendo desprezado por alguém que está me instruindo, você vai pagar caro. O que eu quero que você entenda é o seguinte, a pressão não pode vir de fora, tem que vir de dentro. A pressão só vai vir de fora quando o lado de dentro for fraco.